Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Estamos aqui no nosso terceiro vídeo da sequência dessa playlist que vai lhe trazer todas as operações. Então, conforme a programação que você observa, hoje estaremos estudando multiplicação, depois divisão, potenciação, radiciação, expressões numéricas. Essa live eu gostaria muito de ter um retorno de vocês. Então, quem quiser a live, coloca aí nos comentários. Caso não haja muita demanda, farei em forma de vídeo, ok? Então vamos para o que nós nos propomos a fazer. Mas antes, já deixa aí o like no vídeo, já se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe essa ideia. Compartilhe esse vídeo porque você estará compartilhando conhecimento. E quem compartilha conhecimento está compartilhando amor. Então, vamos começar após a vinheta. Situações de multiplicação. Então, como você pode observar, nós estudamos as situações da adição, as situações da subtração e agora da multiplicação. A primeira situação, inclusive, é aquela situação que nos traz a ideia principal de multiplicação, que é a adição de parcelas iguais. Então, quando nós temos 5 mais 5 mais 5 mais 5, a soma aqui vai dar 20. E se você observar bem, eu estou somando 5 4 vezes. Então, eu posso representar essa adição através da multiplicação 4 vezes 5. Então, observe que a primeira grande ideia de multiplicação é essa. Se eu tenho um problema do tipo, Samuel tem 4 cédulas de R$5. Quantos reais ele tem? Então, eu teria que fazer 4 vezes 5, que daria 20. Então, primeira ideia de multiplicação está aí explicado na tela para vocês. A segunda ideia de multiplicação tem a ver com a proporcionalidade. Então, vamos pensar aqui comigo o seguinte. Se eu gasto 1 hora para ler 15 páginas de um livro, a pergunta que fica é a seguinte: se eu ler o livro, ou se eu passar 8 horas lendo o livro, quantas páginas eu irei ler? Então, observe que, como a cada hora eu leio 15 páginas, se eu for passar 8 horas lendo, eu vou ler 15 mais 15 mais 15 para cada hora que eu estiver lendo. Ou seja, eu vou ler um total de 8 vezes 15 páginas. Olha só, 8 vezes 15 páginas. Então é uma outra situação que eu acabo resolvendo através de uma multiplicação. Não vou nem colocar o resultado seria 120, mas não vou nem colocar o resultado porque a ideia aqui é só mostrar essas situações. E para que vocês possam entender, e quando vocês se depararem em algum problema, alguma dessas situações que eu estou passando para vocês, então vocês conseguem identificar que você precisa fazer uma multiplicação para poder ser resolvido. Então vamos para a nossa próxima ideia, que é a questão das combinações. Combinação essa que pode ser uma combinação de roupas, pode ser uma combinação de lanches, enfim. Tudo que você tiver opções e que você possa fazer combinações de uma coisa com a outra, você vai utilizar esse tipo de situação. Então, por exemplo, se eu tenho 4 camisas e tenho 5 bermudas, de quantas maneiras diferentes eu posso me vestir sabendo que eu vou usar uma camisa e uma bermuda? Então, para resolver esse tipo de questão, nós resolvemos também através da multiplicação. Então, aqui seria 4 vezes 5. Então, olha só. Se eu penso aqui, ó, camisas, e eu coloco aqui bermudas. Vamos supor que eu tenha esta situação aqui, ó, camisas e bermudas. E nessa situação que eu tenho camisas e bermudas, eu poderia pensar da seguinte maneira. São um total de
4 camisas, então vou colocar aqui letras, ó, camisa A, camisa B, camisa C, camisa D. E eu tenho 5 tipos de bermudas, vou colocar então 2, 3, 4, 5. Se você observar, eu tenho como usar camisa A, camisa A, camisa 2, A, 3, A, 4 e A, 5. O que vai me dar um total de 5 possibilidades. Então, beleza. Então, para a camisa A, eu tenho 5 opções de escolha. Agora, se eu fosse utilizar, por exemplo, a camisa B, quantas possibilidades eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu também vou ter 5 possibilidades de escolha. E assim também eu terei com a C e também com a D. Então observe que eu tenho 4 vezes o 5. Aí você pode perguntar, mas a combinação poderia ser 5 vezes 4? Poderia. É só eu fazer associações partindo das bermudas. Então, para cada bermuda eu teria 4 possibilidades de camisa. Então aqui eu teria 4 possibilidades, 4 possibilidades, 4 possibilidades, 4 possibilidades e 4 possibilidades. Ou seja, o 4 sendo repetido 5 vezes. Então 5 vezes 4. Ok? Espero que essa parte de combinações possa ter ficado bem explicadinha, que vocês tenham entendido tudo direitinho. Qualquer coisa, deixe aí as perguntas nos comentários. A próxima situação de multiplicação diz respeito à formação retangular. Então, para que a gente possa entender melhor, eu trouxe para vocês uma malha quadriculada. Então, bora observar essa malha quadriculada. E nessa malha quadriculada eu vou fazer um retângulo aqui para poder a gente observar. Então, desenhado esse retângulo, vamos observar aqui algumas características. Vamos contar primeiro aqui o total de quadradinhos que a gente tem nesse retângulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, observe que nessa linha aqui são 8 quadradinhos. Na linha de baixo também vai ter 8 e na linha de baixo também vai ter 8. Ó, a repetição do 8 3 vezes. Então, observe que esse retângulo, o total de quadradinhos que tem aqui dentro, pode ser representado pela multiplicação 3 vezes 4. Ou, desculpe, 3 vezes 8, porque é o 8 repetido 3 vezes. Agora, se eu fosse pensar, apaguei demais, se eu fosse pensar nas colunas, ou seja, se eu fosse contar quantos quadradinhos tem aqui, ó, eu vou ter 1, 2, 3. Então vai ser 3, com mais 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 3. Ou seja, é o 3 repetido 8 vezes. Então, 8 vezes 3. Então, em questões que a gente precisa saber o total de quadradinhos que tem uma malha quadriculada, em outras palavras, a área desse retângulo, tanto faz no retângulo como no quadrado, nós teremos aí uma situação que deve ser resolvida utilizando a multiplicação. Então é isso, galera. Espero que esteja tudo muito bem explicadinho. Qualquer dúvida, retorna um pouco o vídeo. Vocês têm a opção de acelerar o vídeo ou de retardar um pouco o vídeo. E dessa forma vocês conseguem acomodar aí no ritmo que vocês conseguem compreender melhor. Tem gente que consegue aprender em um ritmo mais acelerado, outros precisam de um ritmo um pouco mais cadenciado para que consiga compreender. Então, aproveite esse recurso que nós temos aí na engrenagem. Se você clicar na engrenagem, tem lá a velocidade do vídeo. Você pode controlar, reduzir a velocidade, ampliar a velocidade. Então, fica a dica aí para vocês. Vamos então continuar o nosso estudo pensando agora nos termos da multiplicação. E os termos da multiplicação são apenas 2. Nós temos o que a gente chama de fatores e nós temos também os produtos. Então, em uma multiplicação que eu tenho aqui, 7 vezes 2 igual a 14. Aqui nós temos uma multiplicação em que os fatores são o 7 e o 2 e o produto é o número 14. Olha só que interessante, 7 vezes 2 igual a 14. Muito bem mesmo. Fatores, produto. Diferente da subtração, a multiplicação pode ter mais
do que 2 fatores. Então, por exemplo, se eu tenho 2 vezes 3 vezes 5, por exemplo, isso daqui é uma multiplicação de 3 fatores. O resultado dessa multiplicação é o que a gente chama de produto. Então, nós temos aqui 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Então, quais são os fatores dessa multiplicação? O 2, o 3 e o 5. Qual é o produto? O produto, nesse caso, vai ser o 30. Então, bem tranquilo, bem suave, apenas um conhecimento para quando tiver questões se referindo a esses termos, para que vocês tenham esse conhecimento. Antigamente, os termos da multiplicação eram chamados de multiplicando, multiplicador e produto. Mas com essa questão de que a multiplicação, assim como a adição, permite uma adição ou uma multiplicação de vários valores ao mesmo tempo, abortou-se essa forma de se expressar e começou-se a chamar de fatores e produtos. Ok? Então vamos então avançar mais um pouco, que agora a gente vai para a parte do algoritmo da multiplicação. E aqui a gente vai ter muito cuidado para poder fazer bem com calma, para que vocês possam pegar o jeito de fazer. Então aqui eu não tenho compromisso de fazer um vídeo muito rápido. A ideia desse vídeo aqui é trazer todas as informações possíveis referente à multiplicação. Então vamos lá, vamos então aqui pensar no primeiro algoritmo, que é o algoritmo usual. Vamos fazer com um e com mais fatores, para poder a gente conseguir entender que é o mais importante. Então olha só, vou colocar aqui como uma primeira continha o número 752 multiplicando pelo 2. Eu vou colocar esses números menores para multiplicar, porque são números que todo mundo tem a tabuada em mente. E isso ajuda. Aí fica a dica para vocês, estudem a tabuada. Quem tem a tabuada memorizada consegue resolver a multiplicação e também a divisão com mais facilidade. Então fica essa dica aí para vocês compreenderem melhor. Continuando aqui, nós temos aqui unidades, nós temos aqui dezenas e nós temos aqui centenas. Vamos entender o que está acontecendo em cada uma dessas situações. Nesse primeiro caso aqui, eu tenho um 2 multiplicando por 2 unidades. Se você pensar aqui, ó, é como se eu tivesse 700 mais 50 mais 2. Que é a mesma coisa que 7 centenas mais 5 dezenas mais 2 unidades. Então, na multiplicação, a gente vai ter que dobrar cada um desses valores, não é isso? Então, aqui, por exemplo, 2 vezes 2, ou seja, 2 vezes 2 unidades. Vai dar um total de 4 unidades. Beleza. Agora aqui eu tenho as dezenas. Ó. 2 vezes 5 dezenas vai ser 5 dezenas mais 5 dezenas. Ou seja, vai dar um total de 10 dezenas. Observe que 5 dezenas vale 50. Então, 50 mais 50 vai dar 100, que é a mesma coisa que uma centena. Então, observe que quando eu tenho aqui, ó, 2 vezes 5, eu vou ter um total de, eu vou ter um total de 10 dezenas. E 10 dezenas é a mesma coisa que uma centena. Então, por isso que quando a gente faz assim, ó, 2 vezes 5, vai dar 10. Então, a gente coloca o 0 e sobe 1. Por que esse 0 e sobe 1? Justamente por isso. Porque aqui quando eu faço 2 vezes 5, eu passo a ter 10 dezenas. E 10 dezenas nada mais é do que uma centena e 0 dezena. Então, quando você junta as 10 dezenas, você tem essa centena aqui. Aí, repara, eu tinha aqui 7 centenas para poder multiplicar. Um erro que muita gente faz é fazer isso aqui, ó. 7 mais 1, 8. E aí faz 2 vezes 8. Isso é um erro, não pode fazer isso. Por quê, professor? Porque esse 1, ele na verdade, ele está sendo... ele veio esse 1 para cá da conta da dezena, então ele já foi multiplicado por 2. Esse 1 aqui, ele já foi multiplicado por 2. Então, se eu multiplicar ele por 2 novamente, eu vou estar cometendo um erro. Então, cada um dos valores tem que ser multiplicado apenas uma única vez. Então, 2 vezes 7 dá 14, com 1 que subiu, 15. Então, observe que a conta a gente faz da direita para a esquerda, neste sentido.
Eu vou colocar um outro exemplo para que a gente possa fazer de uma maneira mais direta. Olha só, 892 vezes 3. A mesma ideia, fazer a conta de uma maneira que seja com um número que todo mundo saiba a tabuada. Olha só, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 9, 27, sobe 2. E 3 vezes 8, 24. 24 com esses dois que subiu, 26. Então, observe que eu fiz primeiro 3 vezes 2, que deu 6. Aí eu fiz 3 vezes 9, que deu 27. Então, 7 e sobe 2. Aí eu faço 3 vezes 8 e depois que eu somo com 2. Então, 3 vezes 8, 24. 24 com mais 2, 26. Então, perceba que aqui eu tenho 892 como um dos fatores, o 3 como outro fator, e como produto eu tenho 2.676, ok? E agora eu estou devendo a explicar como que fazemos multiplicações com mais algarismos, né? Com mais algarismos nos fatores. Na verdade, seria essa a ideia. Então vamos supor que eu tenho que fazer a seguinte conta. 389 vezes 23. Novamente, para usar a tabuada do 2 e do 3. O que a gente primeiro precisa entender é que esse 23 nada mais é do que 20 mais 3. Bora só fazer uma ideia aqui, antes de começar essa conta, para que você perceba o que a gente vai fazer. Toda vez que a gente multiplica um número por 10, olha só, 3 vezes 10 vai dar 30. Ó, 4 vezes 10, isso aqui também vai dar 40. Qualquer número que a gente multiplica por 10, o resultado sempre vai ser o próprio número acrescentado de um zero. Então, se eu tenho 52 vezes 10, 520. E quando eu multiplico, vamos supor aqui, ó, 3 vezes 20, ou então 4 vezes 20. Quando eu faço uma multiplicação desse tipo, o que eu preciso fazer? Eu multiplico 3 vezes o 2, que vai dar 6, e acrescento zero. Então eu faço aqui, ó, 4 vezes 2, que dá 8, e acrescento um zero. Se fosse fazer, por exemplo, 5 vezes 50, como é que eu resolvo? Faço 5 vezes 5, que dá 25, e acrescento um zero. Então, olha o que eu estou mostrando para vocês. Toda vez que eu multiplico um número que termina com zero, basta eu acrescentar esse zero no final do resultado da conta do primeiro algarismo multiplicado por aquele número. E é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Quando a gente faz 23, eu posso primeiro multiplicar o 3 e depois multiplicar o 20. Olha só, 3, e depois eu explico por que isso é possível. Vai ter uma propriedade lá na frente que a gente vai estudar que vai justificar isso daí, eu vou explicar para vocês. Então, 3 vezes 9 aqui, 27, sobe 2. Ó, 3 vezes 8, 24. 24 com mais 2, 26, sobe 2. 3 vezes 3, 9. 9 com mais 2, 11. Eu vou só mudar a cor desse 3 aqui para que vocês possam compreender que o resultado dessa conta aqui é exatamente 3 vezes 389, ok? Eu vou agora mudar até de cor mais uma vez, eu vou botar um branquinho aqui, vou até mudar esse 2 aqui para uma cor branca, para que fique bem claro que vocês não tenham dúvida. Então, quando eu vou multiplicar esse número 2, eu preciso lembrar que o valor dele, na verdade, é 20. Então, esse 2, quando eu multiplico ele está valendo 20. Então, na verdade, para poder fazer essa multiplicação, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que acrescentar um zero no final do número e fazer a multiplicação por 2. Então, é isso que eu vou fazer. Observe aqui, ó, 3 vezes 20, ó. 3 vezes 20, 60, porque eu coloquei o zero no final e fiz 3 vezes 2. Aqui, ó, 5 vezes 5, 25, acrescentei o zero no final. Então, como eu sei que no final vai ter esse zero, eu já posso começar colocando um zero aqui. Então, a ideia inicial é essa.
E esses expoentes aqui da conta do número 3, você pode apagar para poder não se atrapalhar. E agora que a gente organizou a conta, podemos multiplicar agora o 2. Então lembrando que o 0 antes de multiplicar o 2, por quê? Porque esse 2 ele tem um valor de 20. Ele não vale apenas 2, ele vale 20. Então vamos lá, vou fazer 2 vezes 9 que dá 27. Desculpa, 2 vezes 9 que dá 18. 27 seria 3. Então 18, 8 e sobe 1. 2 vezes 8, 16. Com 1 que subiu, 17. Sobe 1 também. 2 vezes 3 dá 6. 6 com 1 que subiu, 7. Isso aqui é um sinal de mais. Não, que é um 1 mesmo. É o número 1. Dá 1167. Ok. Então vamos lá. Vamos então agora somar esses dois valores. Somando esses dois valores aqui, nós teremos 7, 8 com mais 6, 14, sobe 1. 1 com mais 1, 2, 2 com mais 7, 9. E 7 com mais 1, 8. Então, 8.947 seria o produto de uma multiplicação, que os fatores são 389 e 23. Espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer coisa, retorna ao vídeo, que com certeza você vai conseguir compreender. Então vamos limpar aqui e vamos para o nosso segundo algoritmo que eu vou apresentar hoje, que é o algoritmo da decomposição pela multiplicação. E a gente pode utilizar essa estratégia para fazer também cálculo mental. No exercício anterior, a gente também pode utilizar essa ideia. Mas aqui vamos supor que eu tenha o número 28 multiplicado pelo número 15. Vamos supor. O que eu tenho que fazer para utilizar esse algoritmo? Eu vou ter que decompor o 28 através da multiplicação. Então, por exemplo, o 28 tem algum número tem alguma forma que eu possa escrever o número 28 utilizando multiplicação? Então, por exemplo, eu poderia usar o 2 vezes 2 vezes 7. Olha só. Ou simplesmente eu poderia fazer 4 vezes 7. Então, observe que o número 28 corresponde a 4 vezes 7. Então, o 15, eu posso manter o 15. Aí você pode perguntar, por que você preferiu decompor o 28? Porque o 15, como termina com 5, geralmente quando a gente multiplica ele por 2 ou por 4, fica fácil de calcular mentalmente. Então, aqui, ó, nós poderemos fazer 4 primeiro vezes 15. Ó, 4 vezes 15 dá 60. Olha só, 4 vezes 15 dá 60. E 60 vezes 7 vai dar... Eu posso fazer assim, ó, 60. Mentalmente isso aqui, ó, 60 vezes 7. Eu posso fazer 6 vezes 7, que vai dar 42. E acrescento um zero. Ou seja, o resultado disso aqui tudo dá 420. Professor, você consegue fazer isso tudo mentalmente? Consigo. Porque eu transformei um número que era 28, que tem 2 algarismos que dá mais trabalho, eu transformei ele em uma multiplicação que tem 2 números de apenas um algarismo. Aí facilitei. Aí eu vou observar sempre uma maneira de decompor que fique mais fácil a conta. Eu poderia ter feito aqui também, ó, 2 vezes 2 vezes 7, que seria o 28, tudo isso multiplicado por 15. Aí eu faria, ó, 2 vezes 15, que dá 30, 30 vezes 2, que dá 60, e 60 vezes 7, 420. Ok? Estratégia de cálculo mental pode ser utilizada ou não, você já sabe fazer pelo algoritmo usual. Vamos para uma outra estratégia de cálculo mental, que nesse caso aí nós iremos aprender também pelas propriedades. Na verdade, vai ter a distributiva que eu vou mostrar para vocês, que é uma das propriedades que a gente usa também para cálculo mental. Então, a propriedade associativa é basicamente aquela mesma propriedade da adição e foi uma propriedade que a gente usou na estante. A gente fez, ó, 4 vezes 7 vezes 15. Então, o que é que diz a propriedade associativa?
tanto faz eu fazer primeiro 4 vezes 7, como fazer primeiro 7 vezes 15, como fazer primeiro 4 vezes 15, que o resultado sempre vai ser o mesmo. Então, você faço aqui, ó, 4 vezes 15, 60, 60 vezes 7, 420. Então, observe que a propriedade associativa nos ajuda a fazer a conta de uma maneira mais rápida e de forma mental. Ok. Vamos então para nossa próxima propriedade, que é a propriedade comutativa. A propriedade comutativa diz que a multiplicação de 2 vezes 5 é a mesma coisa que 5 vezes 2. Perceba que as propriedades da multiplicação e da adição são muito semelhantes. Até porque a multiplicação ela é uma adição repetida, não é verdade? Vamos continuar a nossa vida aqui, que nós temos a propriedade do elemento neutro. O elemento neutro da adição, é o número 0. Você faz assim, ó, 5 mais 0, que dá 5. No caso da multiplicação, também tem um elemento neutro, mas não é o 0. Não é o 0. O elemento neutro da multiplicação é o 1. Então, qualquer número multiplicado por 1 vai sempre ser ele mesmo. Então, 5 vezes 1, 5. 8 vezes 1, 8. A vezes 1, A. Seu pai vezes 1, seu pai. Sua mãe vezes 1, sua mãe. Seu amigo vezes 1, seu amigo. Então, todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Para a multiplicação, o zero, nós chamamos ele de elemento nulo, porque ele anula sempre qualquer número. Por exemplo, 0 vezes 5 vai ser 0. 8 vezes 0 vai ser 0. 50 vezes 0 vai ser 0. Por isso, o zero na multiplicação é chamado de elemento nulo. Vamos então para a próxima propriedade, a propriedade distributiva da multiplicação. E essa propriedade ela pode ser com relação à adição e com relação à subtração. O que é que diz essa propriedade? Vamos entender aqui. Essa propriedade diz que quando eu tenho um número multiplicado por uma adição, vamos supor aqui, ó, 5 mais 6. Ou então quando eu tenho uma multiplicação de uma subtração, o resultado, por exemplo, se eu fosse fazer pela expressão numérica, eu faria primeiro 5 mais 6, que dá 11, e eu teria que fazer 2 vezes 11, que vai dar 22. Não é isso? Isso se eu fosse resolver de forma pela expressão numérica. Mas se eu fosse resolver aplicando a propriedade distributiva, o que a propriedade diz? Que no caso, a multiplicação de 2 por esse número mais a multiplicação por esse número vai dar o mesmo resultado. Vamos testar aqui comigo, ó. Bora fazer 2 vezes 5, ó. 2 vezes 5 mais 2 vezes 6. 2 vezes 6. E o resultado tem que ser 22. Ó, 2 vezes 5 dá 10. 2 vezes 6 dá 12. Observe que 10 com mais 12 vai dar 22. E essa propriedade é a propriedade que, na minha opinião, ela é a mais útil, porque ela é a que mais facilita fazer contas maiores. Eu vou mostrar para vocês. Aqui também, ó, a multiplicação de 8 vezes, aqui no caso teria que ser o 6, né? 8 menos 2 dá 6, ó. 2 vezes 6, que daria 12. Então, quando eu aplicar a propriedade distributiva, o resultado tem que dar 12. Bora ver se vai dar certo, ó. Aqui no caso seria a distributiva em relação à subtração. Então, ó, 2 vezes 8 dá 16, menos 2 vezes 2, que dá 4. Observe que 16 menos 4 vai dar 12. Então, perceba, gente, que o resultado vai ser sempre o mesmo se eu fizer pela expressão numérica ou se eu fizer aplicando a propriedade distributiva. E por que isso é importante para a gente? Bora botar aqui uma continha. Vamos supor 5 vezes 23, vamos supor. Eu quero fazer a conta 5 vezes 23.
Eu posso pegar, eu coloquei dentro dos parênteses que vai ficar mais fácil de vocês visualizarem. Eu posso pegar esse 23 e pensar ele através de uma adição ou subtração. Nesse caso aqui, pela adição, vai ficar bem mais fácil. Então, eu posso fazer, ó, 5 vezes 20 mais 3. Olha só que interessante. Então, eu posso fazer mentalmente 5 vezes 20, que dá 100, e 5 vezes 3, que dá 15. Olha só, eu já sei que o resultado vai dar 115, aplicando a propriedade distributiva. Então, eu peguei um número que estava sendo multiplicado, transformei esse número em uma adição e fiz a multiplicação por partes. Bora ver um outro exemplo. Ó. 4 vezes 36, por exemplo. Então, eu posso pensar o 36 como se o 36 fosse o 30 mais 6. Então, eu posso fazer 4 vezes 30, que dá 120. Posso fazer 4 vezes 6, que dá 24. E eu sei que 4 vezes 36 vai dar 144. Então, dessa forma, você consegue fazer as contas com muito mais rapidez. Ok, gente? Então, galera, eu espero que vocês, de coração, tenham gostado do conteúdo de hoje. Observe que é um conteúdo denso, mais de 30 minutos de conteúdo, mas é feito com muito carinho, feito com amor e feito de uma maneira que vocês tentem não apenas fazer a conta, mas compreender a conta como ela tem que ser feita. Então, merece um like, tenho certeza, se você chegou aqui é porque merece um like, merece uma inscrição no canal, porque tem muito conteúdo de qualidade. Ativa o sininho para poder receber sempre as notificações e compartilhe com a galera, compartilhe amor, compartilhe conhecimento, ok? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!